em nome de Jesus. O texto diz que e estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase que a hora sexta. Amém. Nesse texto, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cansado. O texto é claro em dizer que Jesus estava cansado. É interessante que Jesus está mais cansado nesse texto, ou nesse momento da sua vida, do que os seus próprios discípulos, porque Jesus, por causa do seu cansaço, ficou junto à fonte, mas os seus discípulos foram até as cercanias para tentar comprar alguma comida, e Jesus estava mais cansado, mais exausto, mais extenuado do que os seus discípulos. Jesus, ele está tão cansado que ele procura um lugar para se sentar, e ele senta-se numa fonte chamada de Fonte de Jacó, e lá ele esperou os seus discípulos. Jesus estava cansado. Desculpem, eu procurei entender por que é que Jesus está cansado aqui nesse texto. Jesus está cansado, em primeiro lugar, por causa da viagem. Vejam o que é que João diz: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava cansado do caminho, ele estava cansado da viagem, ele estava extenuado por causa do caminho. Se você for fazendo uma leitura para tentar entender esse cansaço de Jesus decorrente da viagem, você for lendo a partir do versículo 1, você vai ver que no versículo 1 de João 4, o Senhor Jesus, ele estava na região da Judéia, que ficava no sul de Israel, aonde ficava a capital de Israel, que era Jerusalém. E ali no sul de Israel, na Judéia, Jesus exercia o seu ministério. Ainda no versículo 1 do capítulo 4, diz que o ministério que Jesus estava exercendo ali na Judéia se tornou um ministério tão frondoso, tão profícuo, um ministério tão extenso, que Jesus passou a ter um ministério maior do que o ministério de João Batista lá na região da Judéia e junto ao Jordão. E o texto diz, de João capítulo 4 versículo 2, que Jesus estava com a igreja tão cheia que ele batizava mais pessoas do que João Batista batizava. E aí João, o apóstolo aqui, vem e nos explica que Jesus mesmo nunca desceu ninguém às águas batismais, mas os discípulos de Jesus, que tinham sido discípulos de João, alguns deles, batizavam. E aí o texto diz que o ministério de Jesus se tornou um ministério exponencial na região sul de Israel, lá na região da Judéia. Esse crescimento do ministério de Jesus fez com que oposições a Jesus, aos seguidores de Jesus e ao movimento que Jesus estava gerando ali na Judéia, oposições se levantaram. E aí o versículo 2 e 3 diz que os judeus que eram praticantes do farisaísmo, os fariseus, começaram a se opor a Jesus por causa do seu crescimento na Judéia, porque Jesus já batizava mais do que João Batista e Jesus já estava com um ministério extraordinário. Quando Jesus percebeu a oposição dos judeus
por causa do crescimento do seu ministério, do seu trabalho, por causa da expansão da sua vocação, Jesus não estabeleceu um enfrentamento, Jesus não estabeleceu uma oposição, Jesus não pôs-se à disposição do conflito, do fronte, da batalha, da discórdia, da desavença. Quando Jesus percebeu que o seu ministério estava incomodando os fariseus, estava incomodando os líderes religiosos, ali na Judéia, Jesus colocou no seu coração sair dali da Judéia e voltar para o norte de Israel, para a região da Galileia. A Galileia era a região norte de Israel, composta por várias cidades, e a principal cidade da Galileia era a cidade de Cafarnaum. E o Senhor Jesus então deixa a região da Judéia e passa para chegar, para desenvolver o seu ministério nas cidades da Galileia. Mas entre a Judéia e a Galileia, entre o sul e o norte, havia a parte central de Israel, e essa parte central de Israel era chamada de Samaria. E aí vem o versículo de número 4, que diz que Jesus, indo para a Galileia, era necessário que ele passasse por Samaria. E há quem diga que há 3 caminhos para você se deslocar da Judéia para a Galileia. O primeiro caminho é chamado de Rota das Festas, não precisa passar por Samaria, um caminho que dá uma distância mais ou menos de 140 quilômetros. Um segundo caminho, que é chamado de Rota do Comércio, essa rota é uma rota mais longa, vai pela região litorânea, e aí você também não precisa passar por Samaria. E há uma terceira rota, que é a Rota dos Impuros. Tem um indivíduo chamado Donato de Baldi, e ele escreveu um livro, um guia geográfico da Terra Santa, e ele diz que Jesus, tendo a opção da Rota das Festas, que era 140 quilômetros, tendo a opção da Rota do Comércio, que era pela região litorânea, 150 quilômetros, Jesus optou pela terceira rota, pela rota que os judeus não gostavam muito, pela Rota dos Impuros. E ali, na Rota dos Impuros, o Senhor Jesus pôde caminhar e manifestar a sua bondade e a sua graça. Jesus, ele pode andar pela Rota das Festas, Jesus pode andar pela Rota do Comércio, Jesus pode andar por qualquer caminho, mas a graça e o amor de Jesus é tão grande que ele prefere andar pela Rota dos Impuros. Ele anda na rota dos beberrãos, ele anda na rota dos comilões, ele anda na rota daqueles que a sociedade marginaliza, despreza, segrega, sectariza, aqueles que são doentes e que ninguém quer. É atrás desses que Jesus vai, é para estes que Jesus vai manifestar o seu amor, a sua bondade e a sua graça. E aí então o Senhor Jesus pega esse caminho entre a Judéia e a Galileia, que dá mais ou menos 120 quilômetros. Eu fiz uma conta aqui e diz que um ser humano, um homem médio, ele consegue caminhar, não é aquela marcha das Olimpíadas, é uma caminhada normal, 5 quilômetros a cada hora. É muito interessante que a minha esposa, ela gosta de ir ali no Parque de Barueri fazer as caminhadas dela, e aí sempre que ela volta, eu digo para ela, quantas voltas você conseguiu dar? E aí tem dia que ela consegue dar 6 voltas em 1 hora, que daria 6.600 metros, porque aquela passarela ali, ela tem 1.100 metros, mas tem hora que ela só consegue dar 4, por causa do cansaço, aí são 4.400 metros.
e tem hora que ela consegue dar 5 voltas. Eu não consigo dar nenhuma, porque na metade do caminho eu já estou querendo parar, porque tem umas barraquinhas de cachorro-quente ali. Eu amo passar naquelas barraquinhas de cachorro-quente. Eu digo para ela: vai dando as voltas, amor, eu vou ficar aqui meditando um pouco e tal. Mas um homem médio, ele vai andar cerca de 5 quilômetros por horas. Se você pegar os 120 quilômetros e dividir por 5 quilômetros, significa que o caminho entre a Judéia e a Galiléia é um caminho de aproximadamente 24 horas ininterruptas caminhando. Então quer dizer que a fonte de Jacó, ela não está lá na Galiléia, e ela também não está na Judéia, ela está em Samaria, que fica no meio. Entre a Judéia, onde Jesus estava, Jerusalém, e a fonte, dá uma distância de cerca de 60 quilômetros. Isso significa dizer que quando Jesus chegou lá na fonte, quando Jesus assentou-se no poço de Jacó, o Senhor Jesus já tinha caminhado 60 quilômetros, cerca de 12 horas de caminhada. Se ele chegou ali a hora sexta, que quer dizer que ele chegou lá por volta do meio-dia, porque se você olhar, a hora sexta era meio-dia, isso significa dizer que Jesus tinha começado a caminhada dele lá na Judéia, meia-noite, e ele caminhou direto, sem parar para beber água, sem parar para comer, sem perder tempo, ele caminhou direto por 12 horas, e aí depois dessas 12 horas, sendo meio-dia, estando exaurido, esbaforido, estando cansado, estando extenuado, estando vencido pelo cansaço, o nosso Senhor sentou junto à fonte, e ele estava cansado por causa do caminho, por causa da viagem. O Senhor Jesus, ele estava cansado também, em segundo lugar, por causa do sol causticante que ele enfrentara. A Bíblia fala que ele chegou ali a hora sexta, e hora sexta quer dizer meio-dia, a hora que o sol está no cume, a hora que o sol está no centro da terra, a hora que o sol está no topo do universo. É quando acontecem as maiores incidências dos raios solares sobre a terra. É a hora mais quente, é a hora mais seca, é a hora mais árida, é a hora mais difícil. O Senhor Jesus, ele estava caminhando desde a meia-noite do dia anterior, ou do começo daquele dia, e ele estava caminhando, e 4 horas da manhã o sol saiu, e ele ficou enfrentando o sol, das 4h30 da manhã até meio-dia, aquele sol em sua cabeça, esquentando o seu corpo, aquecendo toda a sua estrutura física, e por causa da exposição àquele sol escaldante, cansativo, causticante, ele estava cansado. Eu nunca tive a oportunidade de ir a Israel, tenho até vontade de ir a Israel, mas os meus amigos que foram a Israel dizem que tem lá um dos dias que você vai no Monte Sinai, e você começa uma caminhada de subida do Monte Sinai. Algumas pessoas começam essa caminhada por volta das 8 horas da noite, outras 6 horas da tarde, outras 10 horas da noite. E não importa se você começa 6 horas, 8 horas ou 10 horas, você precisa se esforçar para estar lá no topo do Monte Sinai, lá no platô do Monte Sinai, por volta de 4 horas da manhã. Por quê? Porque você vai assistir o maior e mais belo espetáculo da natureza, o Rei Sol subindo e nascendo lá no Oriente, e você vai assistir aquele nascer do sol, a aurora, o alvorecer da manhã, com o sol subindo a partir do Monte Sinai, e essa imagem é uma imagem fantástica. Ora, se hoje é uma rota
turística você subir ao Monte Sinai para assistir o sol vindo e surgindo, iluminando a terra às 4 horas da manhã, quer dizer que nesse tempo aqui, o Senhor Jesus começou a enfrentar o sol 4 horas da manhã, e ele enfrentou até meio-dia. Ele enfrentou o sol por cerca de 8 horas, um sol causticante. Vocês sabem muito bem que no deserto, naquela região da Palestina, a temperatura ela é muito díspare. Então durante o dia faz cerca de 50 graus positivos, e durante a noite 5 graus negativos. Jesus saiu de uma noite gelada e enfrentou um sol causticante, e aquilo com certeza mexeu com o seu organismo, mexeu com a sua estrutura física, e quando deu meio-dia, ele estava simplesmente cansado. Ele estava cansado por causa do caminho, por causa da viagem, e ele estava cansado por causa do sol que o molestava durante toda aquela manhã e durante todo aquele dia. Em terceiro lugar, Jesus estava cansado por causa das perseguições religiosas que ele havia enfrentado. Ele estava com o ministério crescendo lá na Judéia, Deus o estava abençoando, ele estava prosperando, ele já estava batizando mais do que João Batista. Ele estava com um ministério extremamente frondoso, extremamente extenso, extremamente alargado, mas de repente ele enfrenta a oposição de religiosos, e aquela oposição vai trazendo para Jesus um cansaço. Jesus não enfrentou apenas a oposição dos fariseus, que eram arrotadores de santidade, quando na verdade eram legalistas, extremamente frios. O Senhor Jesus definiu os fariseus dizendo que eles eram tão incoerentes, que eles eram capazes de coavam moscas e deixavam camelos inteiros passarem. Eram indivíduos que arrotavam santidade, mas na vida privada faziam as maiores, mais terríveis loucuras e impunham às pessoas limitações terríveis. Tem um teólogo chamado Merrill Seteney, ele escreve O Mundo do Primeiro Século, um livro chamado O Mundo do Primeiro Século, e ele diz que aqueles que ensinavam a lei, que eram os fariseus, eram tão pesados no ensino, que eles não suportavam ser alunos, eles só podiam ser professores, porque eles exigiam aquilo que eles não eram capazes de realizar, de fazer e de colocar em prática. Jesus enfrentou a perseguição e a oposição e o falatório dos fariseus arrotadores de santidade. Jesus estava cansado também por causa dos saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus eram uma espécie de denominação, era um grupo religioso formado em Israel por judeus. Esse grupo nasce no período intertestamentário, e os saduceus, eles não acreditavam na realidade e na existência da vida espiritual. Eles entendiam a lei, a palavra de Deus, apenas como um código de preceitos éticos e cívicos e socializadores, mas nada do mundo e da realidade espiritual era concebido pelos saduceus. Saduceus não acreditavam em Deus, no Espírito Santo, na vinda do Messias. Os saduceus não acreditavam em anjo, não acreditavam na vida após a morte. Os saduceus eram extremamente racionalistas e frios, e Jesus tem que enfrentar os fariseus, mas também tem que enfrentar os saduceus, e por causa desses enfrentamentos, o nosso Senhor está cansado. Ele está cansado também dos herodianos. Quem é que são os herodianos? Herodianos são pessoas que amavam Herodes, mas não amavam Herodes apenas como um político, como um rei que era, mas amavam Herodes e amavam a dinastia de Herodes. E estes
herodianos, eles tinham já elevado Herodes ao status quo de divindade, de modo que eles criaram uma espécie de seita em torno da figura de Herodes. Herodes o tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Agripa, Agripa II. Eles criaram toda uma estrutura religiosa em torno de Herodes. E a maior marca dos herodianos em relação a Jesus era que eles eram zombeteiros, eles eram zombadores, eles escarneciam, eles ironizavam. Não sei se vocês se lembram daquele momento na Bíblia em que Pilatos não quer condenar Jesus sem submeter Jesus ao Herodes. E quando ele leva Jesus ao Herodes, o Herodes vai e fala para Jesus assim: faz um milagre aí para ver se o que falam de você é verdade mesmo. Ele acha que Jesus é um bobo da corte, e ele manda dizer ao Pilatos: eu não pude condená-lo. Eu não pude condená-lo porque esse homem, ele é apenas um fazedor de milagres. Ele é apenas um bobo da corte, ele é apenas um falastrão, ele é apenas um pseudo-profeta, ele é apenas um homem que anda aí nessas ruas, falando e gritando coisas sem o menor sentido. E aí Herodes zombava de Jesus, e aí os herodianos, todas as vezes que tinham confrontos com Jesus, zombavam, desdenhavam, eram indiferentes, eram pessoas que desvalorizavam Jesus. Jesus está cansado por causa dos essênios. Quem eram os essênios? Essênios eram uma comunidade de judeus também, que nasceu no período intertestamentário, e esta comunidade formou-se em torno de um conceito, o conceito da escola de profetas de Elias. Esses essênios, quando viram a prostituição, a deturpação moral, quando viram o desnivelamento ético em Israel, esses essênios saíram da comunidade e foram morar nas montanhas, e se tornaram ermitões, se tornaram indivíduos que eram eremitas, indivíduos que eram moradores da região da montanha, e ali na montanha eles formaram uma espécie de clã, uma espécie de tribo, eles formaram uma comunidade, e essa comunidade só olhava para a sociedade judaica como pecadora, como degradada, como sem esperança, e assim sucessivamente. E de tempos em tempos os essênios tinham seus conflitos com Jesus. E qual é a marca dos essênios? Os essênios são chamados de fujões. Os essênios são chamados de leões embaixo da cama. Sabe por quê? Porque não adianta você ser santo lá nas montanhas, não adianta você conservar os valores lá nas cavernas, não adianta você ir para os desertos e ali nos desertos conservar a pureza e os valores do reino de Deus. Não, o verdadeiro servo de Deus que está aqui nesse mundo para ser relevante e significativo, ele tem que fazer isso não lá, mas aqui. E quando Jesus tinha confrontos com os essênios, Jesus cobrava deles não apenas uma participação na crítica, porque criticar que está errado, todo mundo critica. Eu quero ver parar de criticar e ficar aqui e trabalhar para mudar essa situação, e só descansar até que essa situação mude. Era esta a mensagem, esse era o conflito de Jesus contra os essênios. Jesus também estava cansado por causa dos escribas, aqueles que eram ocupados com a escrita, a cópia e a tradução e a leitura da lei, eram letrados, mas mortos. Jesus estava cansado com os anciãos, que no tempo dele estavam mancomunados com Roma e faziam o que Roma queria. Para quê? Para que eles se dessem bem. Os anciãos estavam corrompidos, o sinédrio estava prostituído. Quando Jesus contou a parábola do juiz iníquo,
O juiz que Jesus tinha na mente era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era a corte superior judaica, composta por 70 judeus anciãos, e esses anciãos davam as regras da nação, mas ao invés de se conduzirem pela palavra de Deus e pelo que era justo e correto, eles se conduziam pelos interesses de Roma. E Jesus, denunciando os anciãos, disse: eles são juízes iníquos, eles são pessoas que não têm comprometimento com o povo e com a palavra de Deus, e com a justiça, e com a verdade, e com a legitimidade, com o que é correto, é bom e é certo. Não, eles têm compromisso com eles mesmos, eles têm compromisso com Roma, e eles fazem tudo o que Roma quer. Por fim, Jesus está cansado com os sacerdotes do seu tempo, que eram homens vendidos, que eram corruptos e corruptores. Eram os sacerdotes que operavam o templo, eram os sacerdotes que impunham situações e restrições tão sensíveis ao povo, que um dia Jesus pegou um azorrague, que era um chicote destinado a bater em condenado pela justiça. Jesus tomou o azorrague e ele derrubou as mesas dos cambistas, e aí ele disse uma mensagem que não era uma mensagem para o povo, mas uma mensagem para os anciãos. Ele diz: por que é que vocês andam fazendo da casa de Deus covil de salteadores? Não, esse lugar aqui tem que ser chamado casa de oração, casa da manifestação do poder de Deus, casa onde as pessoas vêm buscar esperança e encontram esperança, casa onde as pessoas vêm buscar paz e encontram paz, casa onde as pessoas vêm buscar justiça e encontram justiça. Vocês não podem deturpar a casa de Deus e a habitação de Deus. Ah, irmãos, o nosso mestre está cansado. Ele está cansado por causa da viagem. Ele está cansado por causa do sol causticante sobre a sua cabeça, mas ele está cansado também por causa de religiosos que são incorrigíveis e que fazem enfrentamentos ilógicos e sem qualquer tipo de base contra ele. Quarto e último lugar, Jesus está cansado por causa de uma espiritualidade de Israel, dos discípulos, e por que não dizer até nossa, comprometida. Jesus está cansado por causa do pecado. Não dá tempo de lermos, mas Isaías 43, 24, Deus diz: eu estou cansado dos aromas, eu estou cansado dos sacrifícios, porque vocês vêm aqui, fazem sacrifício, mas não perdem o comprometimento com o pecado. Eu estou cansado do pecado de vocês. Ele está cansado dos cultos formais, frios, plásticos, mecânicos, solenes demais, e que não refletem uma intimidade, um relacionamento profundo e convicto com o Senhor. É isso que diz Isaías 1,14, quando ele diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades me aborrece a minha alma, me são pesados, já estou cansado de sofrer por vocês. O Senhor está cansado da incredulidade. O Salmo 95, 10, Deus diz: eu estou cansado porque eu não consigo ter um povo que crê, que descansa e que tem esperança de verdade. Ele está cansado por causa da resistência ao Espírito Santo de Deus. Em Isaías 63, 10, ele diz: por que é que vocês continuam resistindo? O meu Espírito quer trabalhar, quer se mover, quer promover mudanças, transformações e revoluções em vocês, mas vocês resistem o meu Espírito. Eu estou cansado porque vocês resistem o meu Espírito. Em Malaquias capítulo 2, versículo 17 diz: eu estou cansado por causa das vossas contestações e dos vossos queixumes. O Senhor Jesus está cansado. O profeta Isaías, ele reflete o cansaço de Jesus quando ele, em Isaías capítulo 7, versículo 13, Isaías pergunta: vocês acham pouco causar cansaço nos homens? Ainda também vocês querem cansar o nosso Deus?
O Senhor Jesus, irmãos, está cansado. Ele está cansado por causa do caminho, ele está cansado por causa do sol, ele está cansado por causa das religiões ou dos grupos religiosos que ficam o perseguindo toda hora, mas ele está cansado também da religiosidade de Israel e dos discípulos. E aí o Senhor Jesus está cansado. Para terminar, o Senhor está cansado, mas diante do seu cansaço, o que é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz? O Senhor Jesus faz 3 coisas. Primeiro, o Senhor Jesus, quando está cansado, ele se ajunta próximo à fonte. É muito bonito isso. O texto diz que ele estava cansado e se assentou junto à fonte. Jesus sempre esteve junto à fonte da boa saúde espiritual pela oração. Jesus sempre esteve junto à fonte da sabedoria pela leitura e o estudo da palavra. Jesus sempre esteve junto à fonte da intimidade com Deus, por uma vida de consagração, congregando-se no templo, na sinagoga e vindo para a casa de Deus com inteireza de ser. Jesus nunca se apartou da fonte. Jesus está cansado, mas Jesus está junto à fonte. Jesus não apenas se encostou junto à fonte. 2, mesmo cansado, Jesus exerceu misericórdia e graça. Jesus estava cansado, extenuado, mas ele estava junto à fonte. E ali junto à fonte ele encontra a mulher samaritana. E essa mulher é uma mulher pecadora. E a Bíblia deixa claro o seu estado de pecado quando fala a respeito de uma possível prática promíscua dessa mulher. Quando diz assim: vai lá e busca o teu marido. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. E o Senhor diz: pois bem, você já teve 5, e o que você está tendo agora, esse relacionamento de agora, não é teu. Nós não sabemos se ela vivia numa relação ali extraconjugal, não sabemos. Ou não sabemos se ela vivia conforme a lei do levirato, que aquele marido pertencia a uma mulher e ela acabava tendo que ser suportada por aquele marido. Não sabemos. O que sabemos é que ela estava numa situação conjugal, marital, relacional, que não era de acordo com as escrituras sagradas. Era uma mulher pecadora. Mas a hora que aquela mulher pecadora encontra-se com Jesus, ele está cansado, mas ele está junto à fonte, e ele consegue exercer misericórdia, graça, perdão, e trazer a ela esperança e renovo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Jesus está cansado, mas no seu cansaço ele exerce graça, amor e generosidade para com a samaritana. Jesus está cansado, mas mesmo cansado, a mulher entra na cidade e sai gritando, dizendo assim: olha, eu encontrei o Messias, aquele que haveria de vir, o cumprimento das promessas. Ele me disse tudo sobre a minha vida, e eu queria muito que vocês abrissem as portas de vocês e tivessem um colóquio com ele. E do mesmo jeito que ele transformou a minha vida, ele vai transformar a vida de vocês. E aí o povo de Samaria diz: tá bom, vai lá e chama ele. E ele está cansado, ele não comeu ainda, os discípulos dele não chegaram. Não há na Bíblia nenhuma permissão para dizermos que ele tinha tomado um copo d'água. Mas mesmo cansado, exaurido, esbaforido, extenuado, mesmo com o corpo moído, aleluias, quando ele ouve o chamar de uma cidade que precisa ser alcançada pelo amor e a graça de Deus, Jesus se levanta e entra em Samaria e prega a palavra e manifesta o amor, a generosidade, a graça e a misericórdia de Deus. Jesus, mesmo cansado, entrou em Samaria e salvou muitos naquela cidade.
a mulher samaritana era uma pecadora e ela tinha problemas relacionados à sua vida conjugal, marital, o seu relacionamento conjugal. E a cidade de Samaria? A cidade de Samaria era aquela cidade que num primeiro momento Tiago e João tentaram entrar com o evangelho lá. E diz que quando Tiago e João tentaram entrar com o evangelho ali, os samaritanos disseram: vocês não são bem-vindos aqui, e o Jesus de vocês também não é bem-vindo aqui. E aí João e Tiago chegaram para Jesus e fizeram um pedido para ele, disseram assim: Senhor, o Senhor permite que a gente ore como Elias, para que caia fogo do céu e consuma e destrua todos os moradores de Samaria, porque eles cavaram a própria sepultura quando eles rejeitaram o Senhor. E naquela outra ocasião anterior, o Senhor Jesus disse assim: não, dê tempo ao tempo, porque vai chegar uma hora que o coração deles será quebrantado pelo Espírito de Deus. Vai chegar a hora que essa cidade vai receber o evangelho. E aí, quando Jesus está cansado, ele não ficou assim dizendo: puxa vida, eu tentei entrar aí quando eu estava bem e eles me distrataram. Eu tentei entrar aí e eles me resistiram. Eles foram indiferentes, distantes, frios comigo. Eles foram inóspitos comigo. Não! Jesus disse assim: eles estão querendo agora, não importa, eu vou me levantar aqui agora, eu vou reunir forças, e eu vou anunciar o reino de Deus e a palavra de Deus agora e agora. Aleluias, glória a Deus. É o Spurgeon quem diz: mesmo cansado fisicamente, Jesus aguardou a alma dura dos samaritanos se tornarem alma quebrantada e receptiva. E aí o Senhor Jesus, aleluia, mesmo cansado, esteve junto à fonte, e mesmo cansado, aleluia, manifestou o amor, a misericórdia e a graça. Terceiro e último lugar, Jesus, mesmo cansado, fez a obra de Deus. É muito interessante porque Jesus está lá no meio da cidade falando, e daqui a pouco os discípulos voltam, porque os discípulos tinham ido comprar comida. E aí chega o versículo 31 do capítulo 4, e os discípulos dizem assim: ô Senhor, me diz uma coisa, aqui estão os pães que o Senhor pediu, a comida, o Senhor não pode comer agora? Jesus disse assim: não quero comer. Jesus foi delicado com eles: eu não quero comer agora. Aí eles disseram assim, entre eles, né? Um disse para o outro, os discípulos disseram mutuamente: ele não deve ter comido, porque alguém aqui da cidade deu a comida para ele. Ele já comeu um lanchinho aqui. E aí foram perguntar de novo: o senhor comeu, foi? Por isso que o senhor não quer o pão que a gente trouxe? E aí Jesus fala o que está no versículo de número 34, quando ele diz: a minha vontade e a minha comida, aleluias, é fazer a vontade de Deus, o meu Pai. Mesmo cansado, Jesus fez a vontade de Deus. Aleluias, glória a Deus. Jesus estava extenuado, mas manteve-se junto à fonte. Jesus estava extenuado, mas manifestou a graça. Jesus estava extenuado, mas ele fez a vontade de Deus. Você está cansado? Está extenuado? Está exaurido? Está enfadado? Está vencido? Aleluias, eu quero dizer para você: chega junto à fonte. Aleluias, não se distancie da fonte. Chega junto da fonte em oração. Chega junto da fonte pela meditação da palavra. Chega junto da fonte buscando intimidade com Deus. E você vai enfrentar esse ano de 2021 não como um derrotado e um vencido, mas como alguém que tem esperança, como alguém que tem uma boa perspectiva de futuro, como alguém que tem sonho e tem projeto e aguarda algo melhor da parte de Deus. Chega junto à fonte e você vai ver todo esse cansaço bater em retirada, e você será restaurado para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai, aleluia.
Aleluia! Jesus estava cansado, mas ele ficou junto à fonte. É junto à fonte que a gente recebe vitalidade, vigor, aleluia, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. É junto à fonte. É junto à fonte que as nossas forças espirituais se renovam. É junto à fonte que a graça de Deus nos visita poderosa e revolucionariamente. É junto à fonte que nós conseguimos reunir forças para levantar, aleluia, e cumprir o que tiver que cumprir e viver o que tiver que viver, porque nós fomos revestidos pelo Senhor. Sem tocar nesse irmão aí, fala bem alto para ele. Fica junto à fonte, aleluia. Se você vai enfrentar 2021 animado, de cabeça erguida, com o coração cheio de esperança. Quem está longe da fonte já entra nesse ano aqui desanimado, desesperado, desesperançado, desencantado, desiludido. Mas quem está junto à fonte não, tem sonho para sonhar, tem projeto para realizar, tem ideal para alcançar, aleluia. Tem fé para crer que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós em 2021. E sabe disso aqueles que estão junto à fonte. Fala para o seu irmão, não sai de perto da fonte não, pelo amor de Deus. Fala para ele, brinca com ele, fala, você dá trabalho quando você sai de perto da fonte. Aleluias. Aleluias. Você está cansado? Fica junto à fonte. Você está cansado? Há uma conclamação de Deus para nós. Aleluias. Exerça o amor, a misericórdia, a paciência, o perdão e a tolerância. Aleluias. Faça como o seu mestre fez. Faça como Jesus, o nosso Senhor, fez. Perdoe pessoas e perdoe comunidades. Perdoe indivíduos e perdoe grupos. Perdoe o singular e perdoe o composto. Perdoe um e perdoe todos. Exerça a misericórdia, a generosidade, o amor, a docilidade e a graça de Deus. E você vai ver que quanto mais bem você fizer, mais bem o Senhor fará para você. Quanto mais ajuda você der, mais você será ajudado. Quanto mais pão você servir, mais pão o Senhor colocará na sua mesa. Quanto mais pessoas você levantar, mais mãos Deus vai fazer se estender para você. Quanto mais fé você introjetar no coração das pessoas, mais ânimo, esperança e fé Deus vai introjetar no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Levante-se do seu cansaço para amar. Levante-se do seu cansaço para desenvolver e manifestar a misericórdia. Está cansado? Fica junto à fonte. Está cansado? Exerça o amor, a misericórdia. Você vai ver isso voltando para você de forma multiplicada. Está cansado? Em último lugar, não importa, faça a todo custo a vontade de Deus. Que em 2021 o seu pão, a sua água, a sua roupa, o seu respirar seja o Senhor e seja fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Beatriz vai estar louvando agora. Logo após o pastor Edson, na direção do culto, amém?